com uma das minhas alunas, a Laiane. Eu trouxe a Laiane para compartilhar a história dela, porque quando ela compartilhou comigo, eu fiquei muito emocionada, muito empolgada. Eu quero que ela fale um pouquinho da vida dela como confeiteira para vocês. Oi pessoal, meu nome é Laiane, eu sou confeiteira, me inspirei na Marília e eu tenho meu Instagram de trabalho, que é o @sãochocolate. Eu conheci a Marília há uns 3 anos atrás pelo Instagram. Eu admirava o trabalho dela no Instagram, os bolos dela eram assim, muito lindos, era uma coisa muito diferente em Goiânia. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu me mudei para Brasília, a Marília também, né, morando em Brasília. Eu vi que ela ia lançar um novo curso, um curso de bolo no pote. E aí eu conversando com meu marido sobre o curso, falando que eu tinha interesse de fazer, para poder fazer bolos para a família. Ele foi e falou, então vamos comprar o curso dela para você fazer os bolos. Também para você vender esses bolos, não só fazer para a família. Porque eu era estudante de odontologia e estudava pela manhã e pela tarde e pela noite eu poderia fazer os bolos. Comprou o curso para mim, eu fui e iniciei na confeitaria através do curso que ela vendia. Então eu fui e comecei a fazer os bolos no pote, comecei a vender dentro do meu condomínio, aqui em Brasília mesmo. Aí no início eu vendia assim 10, 20 bolos por dia. Aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. Hoje eu vendo em torno de 100 bolos no pote por dia. Comecei a vender pelo iFood, aí o negócio já tá aumentando. Gente, você tem noção disso? Sim. Ela já começou vendendo 10, 20 bolos de pote por dia, o que já é muito bom. Assim, ou seja, na primeira semana praticamente ela já reaveu todo o valor que ela investiu do curso. E hoje em dia ela vende mais 100 bolos de pote por dia, o que já é muito bom também. E isso só no condomínio dela. Isso. Porque se ela, assim, né, se ela aumentasse o espaço dela, ela ainda ia vender mais. Em falar em aumentar, gente, sem contar no detalhe que ela vende pelo iFood, vende pelos aplicativos de alimentação, de entrega de comida, que eu achei fantástica, a ideia é fantástica. Ela produz na casa dela, certo? Você ainda produz na sua casa. Na casa. E você tem alguma ajudante? Não, ainda não, é só eu. Isso, gente, eu acho que isso é sozinha. Ela vende mais de 100 bolos de pote por dia sozinha, assim, sem ajudante, vendendo pelo iFood, fazendo atendimento pelo WhatsApp, certo? Certo, só eu. E quais são os seus planos, assim? Você pretende continuar nessa vida da confeitaria? Você pretende ter um espaço só para fazer isso? Com certeza. Eu e meu marido estamos fazendo os planos para poder abrir minha confeitaria ano que vem. Ano que vem! Sim. E para esse ano, o nosso projeto, inclusive, eu vou passar a ser representante nas faculdades, nas lanchonetes. O pessoal vai pegar meus bolos no pote para revender. Então vai ser muito legal. Ou seja, tipo, mega empreendedora, né? Assim, já tá vendendo bolinho de pote, mesmo fazendo em casa. Ela já conseguiu representantes, assim, pessoas pra pegar o bolo dela e revender. Ela já vai começar a vender atacado, né? Em atacado. Atacado, justamente. Gente, eu achei essa ideia fantástica. A Lai me contou que ela já abriu mão do curso de odonto pra viver única e exclusivamente da confeitaria dos bolos do pote. E na época que você tomou essa decisão, como que foi? Gente, foi tenso. Mas assim, foi uma aventura também. Primeiramente eu pedi a opinião do meu marido, ver se ele me apoiava e tal. Ele foi assim, o que mais me apoiou, foi um amorzinho. Tava na odontologia já tinha 4 anos, não tava satisfeita com o curso. Terminando o curso, quase né? terminando, faltava 1 ano pra terminar. E sua mãe quase surtou, né? Sim, mas... A mãe sempre surtam, gente. Mas agora ela já aceita. É sempre assim. Mães surtam no começo, mas depois elas começam a apoiar. Isso mesmo. Fui larguei o curso de odontologia, porque depois que eu comecei a fazer os cursos na área da confeitaria, eu me descobri. É isso que eu gosto, eu me apaixonei por isso. Eu falei, meu Deus, como que eu fui descobrir isso só agora? Porque só agora, depois de tanto tempo. Justamente. Porque eu tava ali no odonto, eu atender paciente. Gente, não é isso que eu gosto, não é isso. Você fazia tudo que você fazia bem feito, mas você fazia porque você sabia que tinha que ser feito bem feito. Sim, justamente, porque eu tava amor, ali. Né? Isso, não era por amor. Aí quando eu fiz o primeiro curso, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer pra minha vida. Eu amo isso. Você fazia o curso de odonto, Você começou fazendo o curso de confeitaria, o curso de bolo do pote, que depois que você largou o curso de odonto, você começou a vender o bolo de pote, mas você ainda cursava odonto. Sim, eu ainda cursei odonto durante 1 ano, vendendo bolo no pote. Aí você estudava de manhã e vendia o bolo do pote à tarde e à noite. Era o horário que você trabalhava. É o horário que eu tinha pra trabalhar. Sem ajudante novamente. Sem ajudante. Estudava e trabalhava e vendia 100 bolo de pote por dia. Vou deixar bem claro, porque realmente eu acho que é uma conquista muito grande, Lai.
Seu marido te apoiou desde o início, a família ficou um pouquinho a pé atrás, mas hoje eles te apoiam. Mas e a questão do medo? Mesmo as pessoas te apoiando, você sentiu muito medo na hora de tomar essa decisão? Com certeza, porque assim, era deixar o certo pelo incerto. Exato. Porque, tipo, você tá ali fazendo odonto, você fala, vou ser dentista. Aí de repente você larga tudo pra ser confeiteira sem saber o que o futuro te aguarda, né? Exatamente. Assim. E é engraçado essa decisão, porque é exatamente isso que a Lé falou, assim, é você trocar o certo pelo incerto. Porque na verdade, eu não acho tão incerto, mas para as pessoas, para a sociedade é um pouco incerto. Por quê? Porque ter um diploma, por exemplo, de odonto, de publicidade e propaganda no meu caso, de medicina ou qualquer outro curso, é uma certeza de sucesso, na verdade, né? É uma certeza que você vai se dar bem profissionalmente. Mas eu não vejo por esse lado. Eu acredito que a gente vai se dar bem profissionalmente a partir do momento que a gente se encontra feliz trabalhando, né? E você se encontrou feliz trabalhando numa área totalmente diferente da odonto, né? Que foi fazendo bolo, literalmente sendo boleira, né? Isso você mesmo. enfrentou algum tipo de preconceito por falar assim, ai meu Deus, ela tá largando odonto pra ser boleira? Sim, com certeza. Algumas amigas minhas até falam, mas Lai, você vai largar a odontologia pra fazer bolo. Eu, gente, é isso que eu amo. Eu quero fazer isso. E as pessoas não entendem, né? E compartilhando um pouco da dor da Lai, assim, a Lai também me compartilhou com as cunhadas dela e o esposo dela são médicos, né? Assim, ou seja, ela compartilha da minha dor, porque as minhas cunhadas também são, a nossa família é uma família de médicos, digamos assim. E você ser a boleira da família, em uma família que tem títulos, né, de engenheiro, médicos, é bem complicado. Mas a partir do momento que a família te vê feliz, te vê realizada, né, te vê com outro ânimo, eles começam a te apoiar e começam a viver aquele sonho com você, entendeu? Hoje em dia, todo mundo, gente, sério, toda a minha família, minha mãe, meu pai, irmãs, cunhadas, esposo, sogra, todo mundo compartilha do meu sonho de um nível, assim, que tá vendo o meu curso online, tá chorando, se emocionam com ver as nossas conquistas, né? Assim, eu quero sempre falar, qual que foi a sensação que você teve quando a primeira pessoa que elogiou os seus produtos, que elogiou o seu bolo no pote ou o seu bolo? Foi a sensação mais maravilhosa do mundo. Eu lembro até hoje, o primeiro feedback que eu tive no WhatsApp, a cliente falou, menina, que bolo no pote mais maravilhoso é esse? Acho que é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Sai correndo, mostrando pro meu marido, amor, olha isso aqui. Tirou o print, mandou no grupo da família. Assim. Eu, amor, olha isso aqui, gostaram do bolo, eu não acredito. Nossa, é uma sensação muito boa. Eu perguntei isso pra ela porque realmente eu me senti assim a primeira vez, sabe? Quando eu fiz os bolos e que uma das pessoas experimentaram, falei assim, não, sério, esse é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. É o melhor elogio. Não precisa elogiar o meu cabelo, não precisa elogiar minha look. Elogio o meu bolo, gente, que assim, pra gente não tem orgulho maior, né? É uma experiência, assim, de totalmente sucesso. É a garantia de sucesso. Se você perguntar pra mim e falar assim, Marília, o que sucesso significa pra você? Sucesso pra mim significa meu bolo tá gostoso. Meu bolo tá gostoso, eu tô me sentindo assim, super bem realizada profissionalmente, bem realizada como pessoa. E eu também amo adoçar a vida das pessoas. Assim como a Lai também descobriu um amor que é adoçar a vida das pessoas. E a Lai, ela tem uma visão que eu também gostei muito, que é uma visão muito empreendedora, assim, sabe? Com um curso, ela mudou a vida inteira dela. Mas só que não foi só o meu curso que mudou a vida dela, não foi só o meu conteúdo, só as receitas que eu ensinei. Ela teve uma visão empreendedora. Então, assim, eu fiquei encantada quando ela falou que entrega pelo iFood, né? Gente, nem eu entrego pelo iFood, entendeu? Eu falei assim, Marília, tá precisando aprender com essas alunas. E eu fiquei encantada com isso, porque ela tem uma visão empreendedora muito grande. Ela já tá, olha só, essa questão de ter representantes na faculdade pra vender os bolos no pote dela. Não, e sem contar, gente, sério, que ela já tá pensando em ano que vem, já tá se preparando para ela abrir a própria confeitaria aqui em Brasília, né? Com certeza. Que está precisando, seja muito bem-vinda lá nessa confeitaria. A gente tá precisando de doces gostosos. É isso, muito obrigada, Lai, por ter vindo. Eu amei essa história. Eu que agradeço por você oferecer esses cursos maravilhosos pra gente, transformar a vida da gente também. Ai, gente, eu não posso. Eu amo também ouvir isso. Isso pra mim, assim, é um propósito de vida, mudar as vidas das pessoas. E quando a Lai me falou que eu mudei a vida dela desse nível, assim, pra mim, mexe muito comigo e me faz querer continuar e fazer cada dia coisas melhores pra vocês, assim. Então é isso. Eu trouxe a Lai também pra mostrar pra vocês que medo todo mundo tem. E é aquela velha frase, eu não sou muito fã de frases, né, de autoajuda, mas essa frase pra mim é uma frase muito verdadeira. Se sentir medo, vai com medo mesmo assim. A Lai sentiu medo de parar o curso dela, de largar mão do curso dela, que é igual ela falou, trocar o certo pelo duvidoso. Mas ela fez de algo que era duvidoso, de uma incerteza, ela fez aquilo virar certeza. Por quê? Porque ela pensou,
ou dá certo ou dá certo. Então ela fez dar certo, assim, sabe? Ela tinha no coração fazer dar certo. Eu trouxe a história da Lai pra inspirar você, se você tá com medo, gente, vai com medo mesmo assim, só não fica parado no mesmo lugar. Insegurança todo mundo sente, medo todo mundo sente, mas a gente só vai conseguir alcançar os nossos sonhos e longe se a gente sair do lugar. Não tem como você sonhar longe e tá sentado no sofá, entendeu? Então assim, levanta, ergue sua cabeça, eu tenho certeza que você também vai conseguir realizar os seus sonhos, que você vai conseguir se superar e ter esse mesmo sentimento que a Lai teve de superação, de conquista, sabe? De empoderamento. Eu tenho certeza que essa é a palavra certa, né? Com certeza. Empoderamento, porque acho que nada paga o cliente elogiar o nosso bolo e a gente sentir aquele sentimento, tipo, cara, eu sou muito boa em alguma coisa. A Lai tem certeza que ela fala, nossa, eu sou muito boa em fazer bolo de pote, eu sou muito boa em fazer tal coisa. Então, assim, esse sentimento é muito bom, que nos deixa viva, que nos faz querer acordar todos os dias. Se eu conseguir sair do absoluto zero e me tornar uma boleira de mão cheia, e a Lai também conseguiu sair do absoluto zero e tornar uma boleira de mão cheia, eu tenho certeza que você consegue. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Lai, muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigada a você. Então é isso. Tchau, tchau.